Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero falar com vocês sobre uma notícia que eu falei numa entrevista e agora no final de semana, por causa desses ataques que infelizmente a gente vê que estão acontecendo e a gente acaba tendo aí pessoas que são civis, né? São pessoas que estão tentando ir para a escola, pessoas que estão tentando ir jantar com a família, pessoas que estão tentando passar num determinado local público e acabam sendo atingidas por maníacos loucos que infelizmente a gente sabe que existem, né? Mas eu falei isso numa entrevista que eu dei, se eu não me engano, foi na entrevista da Band, se eu não me engano. E eu tive ali diversas pessoas comentando, né? O idiota sempre começa a conversa com kkkkkk ou aquela carinha dando risada. É sempre a maior demonstração de ignorância, porque ele está rindo dele mesmo. E algumas pessoas começaram ali, eu até ocultei os comentários, onde as pessoas diziam: ah, mas eu tô nos Estados Unidos e eu não recebi nenhuma notícia disso. Bom, sinto muito que essas pessoas não são informadas, ou que essas pessoas não estão a par do que realmente está acontecendo na vida delas. E geralmente as pessoas que começam com kkkk, elas não estão a par de nada que acontece no mundo, porque elas dão risada sem ter a menor noção do que estão falando. Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas e para vocês verem. Primeiro, eu não trago sensacionalismo aqui, eu sou completamente contra isso, tá? Eu gosto de trazer aqui para vocês o que eu recebo de notícia, que eu checo essa notícia e eu tento trazer para vocês o mais rápido que eu consigo uma notícia checada. Quer dizer que aquela notícia vai ser sempre, eternamente, daquela forma que aconteceu? Não necessariamente, porque às vezes a notícia que chega para mim é de uma fonte real, uma fonte segura, uma fonte verdadeira, mas que ela eventualmente checou algo diferente dentro da notícia dela. Mas o que eu trago para vocês, eu tento sempre checar, tá bom? Então, quando eu disse para vocês que existiam alertas de risco de terrorismo dentro dos Estados Unidos, eu estou falando para vocês porque foi publicado direto no site do DHS. Se vocês entrarem no site do DHS e forem olhar ali os alertas que estão hoje vigentes, hoje, desde de sábado para cá, tá? Hoje, vigentes, hoje é terça-feira. Se vocês olharem de sábado para cá, vocês vão ver que todos os dias saíram alertas diferentes e hoje os alertas estão amarelos, né? O alerta, para ele chegar em amarelo, é um risco iminente. Eles não apontam um lugar específico porque isso, na minha opinião, é até pior quando eles não apontam um lugar específico, porque você não sabe aonde pode estar algum threat, algum risco, alguma ameaça real. Eles também não. Então, às vezes é melhor você falar: olha, nesta área existe uma ameaça, essa ameaça é real e ela é perigosa, eu vou evitar sair ou fazer alguma coisa, do que colocar um amarelo generalizado nos Estados Unidos e você começa a ver esses pontos de ataques, infelizmente, que acabam acontecendo, tá? Então, primeiro, a minha notícia se baseou nesta notícia aqui que eu vou colocar para você, onde o FBI, logo depois do DHS, que é o Departamento de Homeland Security, logo depois deles o FBI publicou uma notícia e essa notícia foi transmitida por diversas televisões aqui, ou seja, quem veio comentar no meu canal dizendo que não tinha visto, ele não assiste televisão, ele não ouve rádio, ele só fica ali no YouTube olhando aquelas piadinhas de pessoa fazendo dancinha. Só isso, né? Coisas interessantes, importantes para a vida dele, inclusive, ele não olha. Então vamos lá. Essa daqui que eu vou colocar aqui, a primeira, onde diz que o FBI diz que as equipes de contra-terrorismo do FBI e das organizações, das agências de proteção de fronteiras dos Estados Unidos estão em alerta elevado em âmbito nacional, tá? Tá aqui para vocês verem, eu não inventei isso aí está aí, vocês podem checar. Outra questão que eu quero trazer para vocês é que no domingo agora, anteontem, nós tivemos o primeiro ataque, ou seja, eu cantei essa bola no sábado, dei essa entrevista no sábado à noite, algumas pessoas, 5, 6 pessoas vieram falar que eu estava falando besteira. No domingo, ou seja, no dia seguinte, nós tivemos, infelizmente, o primeiro atentado confirmado de um radical. Eu não vou dizer um radical islâmico, porque foi um radical islâmico, tá? Mas eu não gosto de generalizar esse tipo de situação, porque tem diversas pessoas que são muçulmanas e que são
pessoas de excelente caráter, pessoas extremamente equilibradas, e elas são extremamente contra esses malucos radicais, tá? Então eu vou pôr essa notícia aqui para vocês, a segunda notícia que eu quero trazer aqui para vocês. Isso aconteceu aqui não, né? Lá em Austin, mas aqui no Texas. E foram 14 pessoas feridas, 4 pessoas foram mortas, um muçulmano, um islâmico radical, deixando claro que foi um radical, entrou ali atirando nessas pessoas, dizendo que ele era a propriedade de Alá e estava escrito na camisa dele, enfim, esse tipo de coisa que é um absurdo, não só contra as pessoas que estão ali dentro, porque ele saiu atirando aleatoriamente, né? Ele pode ter matado inclusive alguns muçulmanos ali, sem ter, né? O cara nem sabia o que estava acontecendo. Isso é uma covardia, uma sujeira, uma baixaria absurda, mas tá aí para vocês verem como eu não estava criando uma expectativa não, uma ilusão na cabeça das pessoas para trazer notícia aqui. Eu não sou sensacionalista. Terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que imediatamente após na noite de domingo para segunda-feira, nós tivemos outro ataque, infelizmente, em Cincinnati, ou seja, completamente fora, em outra área, totalmente longe do Texas. Nós tivemos outro em Cincinnati, que eu vou pedir aqui, é o terceiro slide que eu vou pôr aqui para vocês acompanharem. Vocês podem seguir essas notícias, onde 9 pessoas foram atingidas aí também num atentado. E vou deixar o último, eu poderia falar várias notícias aqui para vocês, mas como eu quis trazer algumas mais pontuais, que são inquestionáveis, né? Eu quis trazer aqui para vocês verem. Eu recebi a notificação e fui olhar agora aqui a parada de 5 de maio, que acontece aqui em Houston. É super tradicional, muitas pessoas vão. Isso é extremamente... culturalmente acompanhado aqui, e é uma festa muito bacana, é uma parada que passa pessoas vestidas a caráter e tudo mais, aqui é muito tradicional. Ela foi cancelada justamente pelo risco de algum ataque a essa parada, tá? Então aí eu trago de novo para vocês o questionamento que eu tive lá naquela entrevista, onde eu disse isso. Para quê? Né? Para que esse tipo de terrorismo? Estão querendo atacar quem? Querendo atingir quem? Né? Isso é o que eu sempre me questiono de alguns governos. O Irã não pode ter arma nuclear? Concordo, 200% que não pode ter arma nuclear. Não tem como fazer arma nuclear. Mas muitas pessoas acabam pagando com a própria vida, sem saber, sem apoiar isso, eu tenho certeza que a maioria dessas pessoas que foram atingidas nem sabia do que estava acontecendo lá no Irã, nem sabe onde fica o Irã, se bobear, apontar no mapa, não sabe onde fica, né? Eles não têm nada a ver com isso, nem parentes militares têm ali. E as pessoas que são parentes dos militares que morreram lá, muitas vezes eles nem apoiavam esse tipo de ação, né? E geralmente as consequências, ela vai para cima da população normal. Você que está trabalhando no seu escritório, você que está indo para a sua escola, você que está indo para a sua faculdade, para a sua igreja ou para a sua vidinha normal, né? Você não está com colete à prova de balas, você não está com um fuzil na mão, você não está com o serviço secreto à sua volta te protegendo de qualquer coisa que possa acontecer. Você não está, você está indo ali para um restaurante com a sua esposa, com seus filhos, para irem almoçar, jantar, comer uma pizza, né? E é quando você pega esse tipo de gente covarde, que, obviamente, covarde, ele faz o quê? Ele quer atacar o mais fraco, onde ele sabe que ele não vai ter risco de ter uma retaliação, ou ele vai atirar e vai sair correndo e vai tentar fugir, né? Então, esse é o meu receio, é isso que eu falo sempre para as pessoas, né? A gente precisa ter consciência do que precisa ser feito, e eu sou muito a favor da diplomacia, eu sou muito a favor de negociações, eu sou muito a favor das sanções que acontecem em alguns países, mas eu acho que eu sou meio contra essa questão de conflitos armados, bombardeios e isso e aquilo, porque eu acho que quem acaba pagando, na verdade, são as pessoas que não tem nada a ver com isso. São as pessoas que não têm uma porta blindada, não tem um canhão dentro de casa para se defender se vier algum maluco. Ele não está esperando isso, ele não tem nem treinamento para se defender desse tipo de situação. E é essa pessoa
que corre o risco de um míssil cair na cabeça dela ou pegar um maluco desse idiota, imbecil, fanático, que entra num restaurante atirando em todo mundo enquanto você está ali só comendo a sua pizza e tomando a sua Coca-Cola, né? Essa é a minha preocupação, foi isso que eu quis dizer naquele vídeo, e eu espero que as pessoas que acham, né, que eu trago alguma notícia aqui com intenção de querer preocupar alguém, ou ter views ou likes, ou alguma coisa nesse sentido, espero que essa pessoa veja esse vídeo e reflita sobre o que ela fala, o que ela diz, o que ela não diz, ou que ela tenta tranquilizar as outras pessoas dizendo, isso é besteira, não acontece nada, isso não tem nada a ver, isso não... Explica para os parentes dessas pessoas que foram mortas nesses ataques aí, que não tem nada a ver, que não é nada disso, que não acontece nada, que você não viu nada, você não viu que você estava desinformado. Então eu peço a vocês que quando eu publicar algum vídeo aqui e disser, olha, essa notícia é importante, compartilha com as pessoas que precisam ver aquilo, porque realmente a notícia pode ser importante e pode evitar que essa pessoa esteja no lugar errado, numa hora errada, onde um maluco desse entra e de repente ela não tem nem como reagir. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.